Portuguesa de Gema Podcast, Episódio 2, o ritual do café. Beber um café é um ritual que é comum a todos os portugueses. Qualquer hora é tempo de tomar um cafezinho. Mas serão os portugueses um povo movido a cafeína? Ora, os portugueses bebem um café, quer seja por prazer ou como desculpa para socializar. Aliás, nada como telefonar a um amigo e convidá-lo para um café para pôr a conversa em dia. Vamos tomar um café, João? E agora alguns de vocês perguntam, mas quando é que o café foi introduzido em Portugal? Pois bem, no século XVIII, Francisco de Melo Palheta, durante o reinado de D. João V, introduziu o café no Brasil, transformando-o no maior produtor de café mundial. Depois, a partir do Brasil, o café foi levado para as ex-colónias, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Já em Angola, o café foi introduzido pelos missionários portugueses. Agora, voltando novamente um pouco atrás, será que então os portugueses são mesmo movidos a cafeína? A resposta não é difícil de obter. Basta analisar um pouco os hábitos dos portugueses. De acordo com a Associação Industrial e Comercial do Café, a AICC, os portugueses consomem de facto muito café, embora não sejam os líderes mundiais que mais consomem este produto, sendo eles, nesse caso, os países nórdicos, como a Finlândia, a Noruega e a Islândia. Portugal ocupa o honroso 14º lugar, com um consumo médio de 5,8 kg por pessoa por ano. Segundo uma pesquisa recente do Instituto de Pesquisa Multidados, 40% dos portugueses tomam 2 cafés por dia e 22% chegam a tomar 3 a 5 cafés por dia. Assim podemos verificar que, de facto, os portugueses são amantes do café. Alguns não conseguem passar sequer um dia sem beber pelo menos um café. É de sublinhar que é comum beber-se em Portugal um café, normalmente um expresso, ou um café com leite ao pequeno almoço, acompanhado por uma torrada ou um bolo de pastelaria. Também é um hábito frequente beber-se um café após as refeições, apresentando-se como um digestivo. Em Portugal, contrariamente ao resto da Europa, o nosso consumo de café é feito maioritariamente fora de casa. Com a chegada da pandemia, este hábito mudou um pouco e aumentou-se o consumo de café em casa, onde quase todas as casas portuguesas têm uma máquina expresso. Aliás, o mercado das cápsulas veio revolucionar o mercado do café, tornando-o mais acessível. As empresas líderes do mercado de café em Portugal são a Delta Cafés, Nestlé, Cafés Negrita, Nicolau, Bicafé e Cical. E será que o café português é igual aos outros? O café expresso português é geralmente obtido a partir de uma mistura de grãos de café arábica e café robusta, torrados lentamente. Este método de torrefação cria um café com creme cor de avelã denso e equilibrado, com menos acidez, encorpado e com um aroma intenso. Um verdadeiro must para os apreciadores de café. A isto acresce que é bebido geralmente sem açúcar para sentir o verdadeiro sabor do café. Claro que há quem coloque açúcar no seu café ou adoçante, mas, regra geral, é um sacrilégio fazê-lo. Tomar um café é, pois, um ato social. Uma oportunidade de falar com alguém e partilhar o espaço em comum. Sendo tradicionalmente consumido por homens, há, no entanto, cada vez mais mulheres e jovens a aderirem a este hábito. E agora coloca-se a seguinte questão.
Como pedir um café em Portugal? Pois bem, para um estrangeiro pode não ser tarefa fácil, pois há um leque variado de opções disponíveis. Se não, vejamos. Temos o comum café expresso, que é normalmente apelidado de bica e que no Porto também pode ser chamado de cimbalino. Agora, em jeito de curiosidade, gostaria de referir que o termo bica surgiu pois antigamente o café era considerado muito amargo pelos frequentadores do café à brasileira. Assim sendo, esta decidiu colocar uma placa à entrada com o texto: beba isto com açúcar. E pronto, assim surgiu o acrónimo BICA. Outra dica importante de memorizar é que se desejamos um café muito quente, então devemos pedir a chávena escaldada. Há também a meia de leite, que é uma chávena de café com leite, ou um galão, se quisermos antes, num copo. Geralmente o galão é consumido com uma torrada ou um pastel de nata, o famoso nata. Há ainda o abatanado, que é o café estilo americano em chávena grande. O café cheio, que é mais fraco do que a bica, mas tem mais quantidade de café. Há ainda o café duplo, que é um café em maior quantidade numa chávena grande. Temos também o carioca, que é um café mais fraquinho e em chávena pequena. Ou então um carioca de limão, que é apenas água a ferver com lasquinhas de casca de limão, assim mais parecido com um chá. Temos então ainda o pingado, que é um café numa chávena pequena com um pouquinho de leite. Ou um garoto, que é um café com leite numa chávena pequena. Há ainda o café com cheirinho, ou seja, com um pouco de aguardente ou brandy. O cappuccino, que é um expresso com leite. Ou ainda a moca, que é um café com chocolate e leite. E ainda o descafeinado, que não tem cafeína. Este último para todos os amantes de café, mas que preferem dispensar a cafeína. Para finalizar, resta referir que os portugueses bebem muito café fora de casa. Também em parte devido ao seu preço acessível, que oscila entre os 80 cêntimos e 1 euro. Geralmente optam pelo combo perfeito. E qual é? E é aquele que é oferecido pela maior parte dos cafés. Um café a acompanhar com um nata ou pastel de nata. Nada mais perfeito para um pequeno almoço em Portugal. E já estão com água na boca? Sim? Então cumpram o vosso ritual e tomem um café num dos melhores cafés portugueses, como sendo a Brasileira, o Café Nicola, o Martinho da Arcada ou ainda no Porto o Café Majestic. E até à próxima com mais um novo episódio para vos dar a conhecer um pouco mais dos hábitos deste povo tão especial da Península Ibérica. Adeus!